Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, no Santo Evangelho, nesta segunda-feira desta última semana do ano litúrgico, a 34ª. Ontem nós celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. É interessante que quem está no poder quer fazer de tudo para conservar o poder que tem. Tem que estar muito atento para manter o poder que se alcança, não é? Porque o grande problema não é ter somente estratégia para se alcançar alguma coisa. A outra estratégia que a gente sempre precisa ter na vida é de como manter aquilo que a gente conseguiu, como não perder aquilo que a gente conquistou. E os grandes deste mundo sabiam muito bem disso. Ontem nós celebramos Cristo Rei, então uma das coisas que a gente sabe que os reis do passado, do presente, sempre precisaram fazer foi estar atento para não perder de vista os movimentos que podem ter dentro do seu reino, não é, para que não surja alguém que venha lhe roubar o poder, venha lhe roubar a coroa. Por exemplo, os persas, não é, que cresceram, não é, como um império, né, mesmo que depois eles tenham caído, eles tinham um sistema que era chamado de satrapia, não é, os sátrapas, que eram pessoas que funcionavam dentro das comunidades, dentro do povo, como os olhos e os ouvidos do rei. Mas hoje também não tem todo o sistema de segurança, de espionagem, de contra-espionagem, etc. Eu me lembro quando eu cheguei logo na Alemanha, foi em 2005, e no ano seguinte tinha saído um livro de Gerhard Tyson, que se chamava, Tyson ou Thyssen, se eu não me engano, um livro que se chamava Der Schatten des Galileas, a sombra do Galileu. E era um livro que era uma ficção do tempo de Jesus, era a história de um jovem chamado André, que Pôncio Pilatos tinha pressionado para que ele fizesse um serviço de espionagem, e o caminho dele se cruza com o caminho de Jesus, ele vai e entra nos grupos dos essênios, etc. É um romance muito interessante para nos falar do contexto no qual Jesus atuou, o contexto no qual Jesus viveu e pregou o Evangelho. Então, para os que cultivam a língua alemã, esse é um livro realmente interessante, Der Schatten des Galileas. Acho que não existe ainda uma tradução em língua portuguesa. Ao menos no Brasil, penso que não tenha ainda. Bom, mas isso significa mostrar que quem estava no poder queria muito saber o que era que estava se passando lá por baixo, no meio do povo, os agentes secretos para ver as coisas, para dar informação. Jesus é um rei, e como rei, ele tem um reino que é diferente, mas o reino de Jesus não é diferente porque ele tem espiões para poder dizer as coisas. Jesus é sempre alguém que está fazendo perguntas. Vimos ontem como ele perguntava a Pilatos, não é, se aquilo que ele estava perguntando a ele era fruto do seu conhecimento mesmo, ou era influência de alguém que tinha determinado modo de pensar dele. Você está me chamando de rei, é por você mesmo ou alguém que disse isso para você? Jesus está sempre muito preocupado com aquilo que vai dentro do coração da gente, com quem é que está fazendo a cabeça da gente. Quando chega aquele cego que está gritando por ele, ele pergunta: o que é que tu desejas? O que é que tu queres que eu faça? Jesus vai cavando fundo dentro de cada um de nós. Quando ele está diante da mulher que foi levada, pega em flagrante adultério, depois que ele deu a sua palavra, continuou lá escrevendo no chão, depois ele olha para a mulher: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Então Jesus está sempre perguntando a gente, está sempre questionando. O seu saber é um saber para nos tornar conscientes da nossa situação, nos tornar conscientes do lugar onde nós estamos, as razões das coisas que nós pensamos, para assim ele nos libertar. E é interessante porque ele não vê pelos olhos dos outros. Ele até provoca, não é que as pessoas, o que é que os outros, quem dizem ser o filho do homem? E aí os discípulos vão dizer que é Moisés, que alguém diz que são os profetas, que é Elias, que é algum dos outros profetas, que estão dizendo que é João Batista, para depois ele chegar à pergunta fundamental: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque a Jesus interessa o interlocutor, aquele que ele tem diante dos olhos, e ele tem
uma relação pessoal com cada um e cada um de nós. Ele quer saber da nossa pessoa, das nossas motivações, do nosso conhecimento. E diante dos olhos de Jesus, realmente nada escapa. Ninguém escapa. Jesus tem um olhar penetrante, Jesus tem um olhar profundo. E esse é o olhar que ele continua tendo até hoje sobre a nossa história. Quando nós dizemos que Jesus é o Rei, significa que o olhar deste rei está sobre nós. Normalmente o olhar dos grandes, o olhar dos potentes, às vezes é um olhar filtrado de informações que chegam a eles através de outros que dão informação, e o olhar deles é para aqueles que são os grandes, os que são semelhantes a ele. Já o olhar de Jesus, o nosso rei, é um olhar diferente. É um olhar que é o mesmo olhar de Deus. Como Deus diz, o meu olhar se volta para o pobrezinho, para aquele que teme o meu nome. Essa não é a palavra de Deus através do profeta, quando o povo estava querendo fazer um templo. Então a pergunta de Deus é essa: mas o que é isso que eu estou escutando dizer, que vocês querem fazer uma casa para mim? O meu olhar, não fui eu que fiz todas essas coisas, não fui eu que fiz o mundo, para que eu preciso de uma casa? O meu olhar se volta para esse, para o pobrezinho, para aquele que teme diante de mim. O olhar de Deus vai para aqueles que temem o seu nome. E esse também é o olhar do Filho de Deus, esse é também o olhar de Jesus. Gente, nessa última semana do ano litúrgico, nós entramos em uma sincronia com os atos da última semana de Jesus. Os textos que nós vamos ler essa semana do Evangelho de Lucas são textos que estão relacionados com a última semana de Jesus na Terra. São textos ligados ao contexto da Semana Santa. Nós não escutamos o relato da entrada de Jesus em Jerusalém, porque isso nós já fizemos na Semana Santa, mas nós estamos vendo cenas ao longo destes dias de Jesus em Jerusalém, naquela que foi a sua última semana aqui na Terra. Então, na nossa última semana do ano litúrgico, concluindo o ano litúrgico, nós entramos em sintonia com a última semana de Jesus no mundo. O texto de hoje é o do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 4. E Jesus está no templo, nós vimos que ele estava ali em debate, em discussão com os fariseus, com os saduceus. Tem uma passagem que nós não vimos no capítulo 20, o versículo 47, que fala desses escribas que roubam a casa das viúvas, né, imitando, fingindo longas preces, etc., que nós vimos também no Evangelho de Marcos, algumas semanas atrás, e hoje nesse capítulo aqui anterior ao capítulo 21 de Lucas, temos também essa mesma cena, essa mesma discussão, então mostrando que essas viúvas muitas vezes eram exploradas por aqueles que eram os religiosos, as viúvas que deveriam ser o centro da preocupação dos líderes religiosos, já que era o centro da preocupação do próprio coração de Deus. Ele é o Deus que toma em suas mãos a causa da viúva e a causa do órfão. Lembramos daquele juiz iníquo que não foi capaz de se comover com a situação de uma mulher viúva, e ela insistiu, até que ele lhe deu a causa por vencida, porque ela era de fato dona de direitos. Era uma mulher que tinha os seus direitos e não estavam sendo respeitados. Aqui agora nós vemos Jesus que está no templo. Essa semana que Jesus está vivendo é uma semana anterior à festa da Páscoa. Isso significa dizer que Jerusalém estava cheia, estava repleta de muitos peregrinos, o povo hospedado nas casas por onde podia estar, acampados ao redor da cidade em cabanas, né, para esperar a festa da Páscoa, assim, a cidade realmente cheia. 50 dias depois, Lucas fala de uma outra festa, que é a festa de Pentecostes. Ele relata isso nos Atos dos Apóstolos. Ele diz que na cidade tinha partos, medos, elamitas, gente da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, da Cilícia, ou seja,
judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro e que eles vinham para essas grandes festas. E quando eles vinham para essas grandes festas, eles cumpriam um preceito. Qual era o preceito? De dar a oferta que todo adulto tinha o dever de dar para o templo. A partir dos 21 anos, eles eram obrigados a fazer uma oferta para a manutenção do templo. Então o pessoal vinha trazendo suas ofertas. Quando chegavam no templo, tinham que trocar aquela oferta que trazia as moedas pelas moedas que podiam circular dentro do templo, e levavam essas moedas e faziam uma oferta. Aí tinha aqueles cofres que tinham caído dentro as moedas caíam, tinha um condutor que tinha a forma de uma corneta, de um chifre, não é? Tanto que Jesus diz: quando tu fores dar uma esmola, não toques a trombeta diante de ti. Aí imagina aquele monte de moedas de prata, de cobre, etc., que se jogava dentro daquele corno de metal, daquele chifre de cobre. Quando as moedas caíam dentro, começava a tocar, e caíam essas moedas dentro do cofre. Então aquele era um ritual, e muita gente indo lá levar essas ofertas. Jesus está ali, nessa parte do templo, onde são feitas essas ofertas, que é na área do pátio, chamado Pátio das Mulheres. E aí Jesus vê que muitas pessoas ricas levavam suas ofertas para o tesouro do templo. O templo tinha um tesouro, não é? Por isso que exploradores de outros lugares ficavam sempre de olho nos templos antigos, porque era o lugar onde o povo fazia as suas ofertas de material precioso para o culto. Então essas pessoas ricas estavam lá. Como é que se sabe que essas pessoas eram ricas? É pelo modo de vestir, não é? Não é gente que tem dinheiro, usa roupa de grife, usa roupa de marca. Então não era difícil ver pela forma dos tecidos que eles usavam, pelas suas roupas. E aí Jesus diz que também, Lucas diz que Jesus também viu uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Ela era viúva e pela roupa também que ela usava, e pela cor que usava, você sabia que ela era uma pessoa viúva. Mas aqui Lucas diz também que ela era pobre. Se via pelo aspecto que essa mulher era uma mulher pobre, também pelo seu jeito de vestir, pelas roupas que ela tinha. O aspecto externo demonstra quem é esta mulher. E diz o Evangelho, ela doa 2 pequenas moedas. E diante disso, Jesus diz uma palavra: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Como é que ela ofertou mais do que todos, se os outros depositavam grandes quantidades? Aqui a gente já vê que deve ter alguma coisa diferente na matemática de Jesus, na lógica de Jesus, que não é a lógica da quantidade. Tem um outro critério que Jesus usa para poder avaliar as coisas, para ver as coisas. Mas então voltemos àquilo que eu dizia antes, né, dos grandes desse mundo, os imperadores, os reis, não é, que usava sempre de todas as formas para se manterem informados, para verem as coisas. Aqui a gente está olhando que é o olhar do nosso próprio Rei Jesus, que enxerga as coisas, que vê as coisas, e ele vê essa viúva, mas ele viu não apenas o seu aspecto físico, não viu apenas o seu aspecto da cultura, que dava para perceber que ela era uma viúva. Ele não apenas viu pelo aspecto sociológico, viu que ela era uma pessoa pobre, mas Jesus viu uma coisa que só os olhos dele podem penetrar. Diz que ela ofertou mais do que todos. E aqui a lógica que Jesus usa não é a lógica da quantidade, porque ela só tinha ofertado 2 moedas. Ela não deu, do ponto de vista quantitativo, mais do que os outros. E aí Jesus vai explicar por que foi que ela deu mais. Ele diz, todos depositaram como oferta feita a Deus aquilo que sobrava. Eles davam a sobra. A diferença desta mulher para os outros é que ela não dá a sobra. Ela não está dando o sobejo. Mas uma coisa que é interessante é que se a nossa sociedade atual, se ela deixasse de ser uma sociedade que descarta
Uma sociedade que joga fora, somente com as sobras nós já poderíamos resolver muitas coisas. Lembra quando Jesus saciou aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? O Evangelho faz questão de dizer que juntaram ainda 12 cestos com as sobras. Então aquilo que muitas vezes está sobrando na nossa casa pode estar faltando na casa de alguém. Aquela sobra que é sobra nossa pode significar falta para alguém. Aquilo que avança, aquilo que sobeja para nós, pode ser o que alguém está necessitando para viver. O mundo já seria muito diferente se as sobras fossem racionalmente utilizadas. Se a gente não fosse uma sociedade do descartável, se a gente não fosse uma sociedade do usa e joga fora, mas fôssemos uma sociedade que aprende a reparar as coisas. É uma coisa que basicamente tem parado de existir, não é? Porque as coisas são feitas para durarem tão pouco que a gente já não pensa mais em reparar. Você tem uma geladeira, a geladeira apresentou um defeito, uma máquina de lavar apresentou um defeito, você leva para o técnico, ele diz, mas se for trocar aqui pela peça nova, vai custar quase o preço de uma nova, mas vale a pena comprar uma nova. Tudo é feito de uma forma tal que a gente precisa estar consumindo, tudo vai sendo consumido, a gente vai consumindo mais e mais e mais e mais e mais, e não tem mais chance de a gente querer reparar as coisas. Antigamente você comprava um sapato, soltava a capa fixa, ia lá, o sapateiro trocava a capa fixa do salto do sapato, ou o salto quebrava, você trocava. Quem mais perde tempo com isso? Terminou, usou, até porque tem um outro mecanismo psicológico que é posto em movimento, que é o mecanismo chamado moda. E na moda a gente vai sempre querendo o modelo que é dito atual. E olha a maluquice que é. Se eu vou comprar um carro desse ano, eu estou comprando o modelo de 2022. É um carro 2022. Mas como é que pode ser 2022 se eu ainda estou em 2021? Não pode ser 2022, até 2021, está sendo vendido agora, esse ano, e aí depois já sai um outro lá em 2022, ou seja, engodo e mais engodo, e nesse engodo a gente engorda, não é? O bolso de alguém, e a gente vai consumindo sempre cada vez mais, e vai ficando sempre insatisfeito, vai usando, comprando, gastando, e isso não traz satisfação para o coração. Essa viúva aqui é uma viúva que aprendeu a lidar com o essencial. Ela tem apenas o necessário para viver, ela não tem como viver do consumo, ficar consumindo sempre e querendo mais e desejando mais. Ela tem o essencial para viver. E aquilo que é o essencial para ela viver, ela aprendeu a dar a Deus. Diz Jesus aqui, não é que a oferta dela foi maior do que todas porque ela deu o que ela tinha para viver. Mas a viúva, diz Jesus, na sua pobreza, ofertou tudo aquilo que tinha para viver. Veja só que a pobreza não é uma desculpa para a gente não dar tudo aquilo que a gente possui para viver. Agora eu volto aqui para essa palavra ao pé da letra, como Lucas diz. O que está escrito no Evangelho de Lucas, de acordo com o texto em grego, diz assim, ela deu toda a sua vida. Ela deu toda a sua vida. Portanto, qual é o grande desafio nosso? É o desafio de dar a vida. É o desafio de dar vida àquilo que você faz. Essa mulher deu vida àquilo que ela estava fazendo. A sua oferta não era oferta mínima. Na verdade, aquela mulher, ela deveria ir para o templo não como alguém que ia fazer uma oferta, porque o dinheiro que ela colocou na oferta do templo dava para pagar 100 gramas de pão. Ela deveria, de acordo com a nossa lógica, gastar aquele seu dinheiro com as 100 gramas de pão para ela, quem sabe para algum filho que ela tivesse, mas ao contrário, ela arrisca. É alguém que aprendeu a arriscar a própria vida, a arriscar a própria existência. E aqui tem uma denúncia feita ao sistema do templo, que
vivia destas ofertas, inclusive de gente que era invisível diante do sistema. Jesus tira essa mulher da invisibilidade, mas também não olha apenas para o seu aspecto externo, da sua roupa, da sua pobreza. Jesus agora atira, lança, arranca o nosso olhar para a riqueza dessa mulher. Ela é rica porque ela é capaz de dar a vida. Cada um e cada um de nós pode ser capaz de fazer isso. Agora, quando alguém dá a vida, significa o quê? Por que uma pessoa é capaz de dar a vida? Alguém só é capaz de dar a vida se tiver amor. Esta mulher é uma imagem do próprio Jesus. No gesto dessa mulher, Jesus entendeu o que ele estava para fazer na Sexta-feira Santa, naquela semana ali, quando ela chegasse ao fim. Por quê? Porque ele iria dar toda a sua vida na cruz. Ele morreria, ele daria realmente a sua existência, a sua vida. E ele diz-nos no Evangelho segundo João: não existe maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Essa mulher, portanto, ela é uma mulher que ela é cristã. Ela é uma mulher que tem nela os sentimentos de Cristo. Jesus se identificou com esta mulher e percebe nela os seus sentimentos, que são aqueles de quem vai dar a vida por todos nós, ou seja, sentimentos de amor. Portanto, o que qualifica a oferta desta mulher não é a quantidade de moedas, mas é o amor que informa o gesto que ela faz. Esse amor que está contido naquele gesto. Portanto, o desafio para você e para mim hoje vai ser: vamos colocar vida naquilo que nós estamos fazendo. Vamos colocar amor naquilo que a gente vai fazendo. Você está começando a sua semana, o que você tem para fazer hoje? Qual é o programa da semana? Certamente ontem de noite você já pregou 15 minutinhos do seu tempo, né, para preparar essa semana, para ver o que você tinha para fazer, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, o que é que você quer alcançar. Mas é interessante que fazendo tudo isso, é interessante a gente, em cada momento, a gente perguntar assim: agora, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou colocando vida no que eu estou dizendo? Eu estou colocando amor no que eu estou dizendo? E colocar vida no que está fazendo é fazer como Jesus. É observar a vida que está em volta dele. É ver os ricos que chegam e jogam as suas moedas. É ver o pobrezinho que chega. Não deixar ninguém ficar no isolamento. Não deixar que ninguém fique imperceptível, invisível. E depois, ir além das aparências. E além das aparências, não raciocinar de acordo com os cálculos deste mundo, com a matemática desse mundo, que é a matemática da quantidade, que cada um vale quanto pesa, vale pela quantidade grande da oferta, recebe destaque pela oferta que acabou de fazer. Essa mulher, de acordo com esses critérios do mundo, ninguém faria menção dela, mas ao contrário. Há mais de 2000 anos que o exemplo dela está aqui, guardado na Sagrada Escritura. E nós a cada ano renovamos a nossa vida olhando para o gesto dela, porque ela entrou nessa lógica de Jesus. Nós celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo. A palavra universo é uma palavra que significa todo, né? Quando a gente traduz e vai olhando o universo a partir da perspectiva da palavra em grego, que é kata, holos significa tudo, não é? Daí a gente ouve muito uma expressão como holístico, né? Uma atitude holística, é uma atitude que engloba tudo. Portanto, dizer que Jesus é o rei do universo significa dizer que ele é rei de tudo, que tudo deve passar pelo senhorio de Jesus, que a lógica de Jesus, o pensar de Jesus, deve passar por cada gesto da nossa vida. Nada deve ficar fora, porque ele, com seu olhar, não deixa nada imperceptível, ele olha tudo. Então, portanto, não é o olhar de Jesus, é um olhar sobre tudo para poder controlar tudo e cobrar tudo da gente, mas é que dá a unidade, que caminha para o uno, né? Jesus é o rei do universo, que une todas as coisas, que não deixa nada se perder. Então, por isso essa mulher, ela não estava dando do seu supérfluo, ela estava dando o seu tudo. E cada um de nós, se faz como ela, pode dar até uma quantidade grande, e ela não deixa de ser significativa, porque o que Jesus está querendo defender não é que a gente dê pouco,
mas é que a gente dê tudo. O que Jesus está defendendo é que deve haver unidade no que a gente faz. Não viver uma vida compartimentada. Aqui eu sou cristão, ali eu sou político, aqui eu sou profissional, ali eu sou a pessoa que me interessa para estar presente na internet. Não. Um fio que une todas as coisas. E qual é esse fio que une todas as coisas? Se chama amor. Ou seja, é o coração que eu coloco. É a minha interioridade. Eu vou estar sempre fazendo qualquer coisa, eu vou estar sempre diante de mim. Eu vou estar sempre diante do meu coração. E dentro do meu coração deve estar Ele, que por mim, por nós, morreu e ressuscitou, se entregou, para que Ele seja de fato o Rei desse nosso coração. De fato, Ele venha com o seu reino para dentro de nós. Gente querida, vivamos assim essa nossa semana que continua. Ela já começou ontem, o domingo, o primeiro dia da semana. Hoje é a segunda-feira, então segundo dia desta semana. Que essa semana inteira possa ser vivida dentro dessa unidade que o amor é capaz de estabelecer. Que nós consigamos essa unidade de vida, essa unidade de comportamento, de sentimento, de ação. O Senhor esteja sobre ti para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Um abraço grande aí para você, Genilza Lisboa, bom dia para Sandra, aqui acompanhando a nossa transmissão, Smada 60, para Joel Mandrade, para Gabriela Spritigo, ti saluto Gabriela qui a San Polo di Piave, piacere che ti trovo qua, non so se sei riuscita a capire tutto, comunque ti abbraccio e grazie di esserci. Um abraço para Everilda Menezes, para Marlene Alves, para a irmã Luana, franciscana aí em Teresina. Um abraço para Bia Lapa, um abraço Bia, prazer te ver aqui. Cristiane Andrade também, Leilão Cerqueira, bom dia. Uma semana de bênção realmente para todos nós. Fiquem com Deus, vocês salvem aí o vídeo, salvem não, curtam, mande para alguém que você acha que tenha sentido mandar, e eu sim vou salvá-la aqui e depois vou colocar lá no nosso canal do YouTube, vou colocar no Facebook. Tem os vídeos dessa semana, se você viu algum e não curtiu, vá lá, curta aqueles que você viu e não curtiu, faça isso também lá no nosso canal do YouTube, eu agradeço. Fiquem com Deus, boa